As regras, elas são bastante flexíveis hoje em dia, de maneira tal que a imensa maioria dos investimentos disponíveis são de $500 mil. Esse é um item em discussão no Congresso americano, hoje, nesse momento, porque se quer um incentivo maior a áreas mais carentes, né? Mas, no momento, o valor do investimento de referência é de $1 milhão e em áreas especiais $500 mil. Eu converso agora com Fernando Melo, que é consultor em imigração e investimento em negócios nos Estados Unidos. Hoje, qual é a demanda por esse tipo de serviço aqui por parte de brasileiros? É muito grande, é cada vez maior. Dependendo do tipo de processo, existe uma demanda muito grande. O Brasil, por exemplo, faz um visto chamado L1, que é um visto de investidor com a imigração de um executivo, mais do que a grande maioria dos países europeus, né? Mas de outros vistos ainda há uma demanda muito pequena do Brasil. E qual é o país que mais investe nos Estados Unidos? Hoje, sem dúvida, é a China. Em termos de imigração, de vistos conectados à imigração, a China é imbatível. Ela toma quase a liderança de todas as categorias de visto. Existe um visto em particular que se chama EB-5, que é um visto bastante conhecido pelo fato do valor do investimento ser bastante alto e porque leva diretamente ao Green Card. E a China toma 85%, 90% do número de vistos, da quantidade de vistos disponível todo ano. E hoje, como é o processo lá para a obtenção do Green Card via EB-5? Bom, em primeiro lugar, é preciso escolher um destino para o seu investimento. Existem duas formas de se fazer isso. Você pode investir diretamente em uma empresa própria, sempre uma nova empresa, ou investir indiretamente, passivamente, num empreendimento criado, estruturado para esse fim, né? A primeira coisa é selecionar esse investimento, e essa é a primeira parte do que nós fazemos, é no auxílio ao entendimento do programa e o entendimento do quais são esses investimentos e como se qualificar. Em seguida, uma vez sendo escolhido, é iniciado um processo de imigração, com um advogado especializado, que cria um processo de petição de visto baseado naquele investimento. E qual o valor necessário para esse investimento e obtenção do Green Card? Atualmente, o valor de referência é $1 milhão e para projetos ou investimentos em áreas de incentivo do governo americano, $500 mil. As regras, elas são bastante flexíveis hoje em dia, de maneira tal que a imensa maioria dos investimentos disponíveis são de $500 mil. Esse é um item em discussão no Congresso americano, hoje, nesse momento, porque se quer um incentivo maior a áreas mais carentes, né? Mas, no momento, o valor do investimento de referência é de $1 milhão e em áreas especiais $500 mil. Outra exigência seria a geração de empregos também, não é? É verdade. Para cada investidor tem que haver uma geração, uma criação de novos empregos de pelo menos 10 posições de trabalho. Quando o investimento é direto num empreendimento próprio, essas posições de trabalho têm que ser reais, têm que ser pessoas ocupando postos de trabalho. Quando o investimento é indireto, através do que se chamam de centros regionais, a contagem desses empregos ela pode se dar com posições diretas, indiretas e induzidas através de modelos econométricos que atestam esse potencial de criação de empregos de cada projeto. Então, continua havendo a necessidade de criação de 10 empregos para cada investidor, para que ele se qualifique como um investidor que vai receber o visto EB-5, então o Green Card, mas é muito mais fácil atingir essa meta com investimentos indiretos. E quais as regiões mais procuradas pelos brasileiros? Pelos brasileiros, a Flórida, sem dúvida. Em segundo lugar, a região de Nova York, o nordeste dos Estados Unidos. E, em terceiro lugar, a Califórnia. E os setores para esses investimentos? A grande maioria dos investimentos, dos projetos, acontece no setor imobiliário.
né? São projetos de todo tipo de construção de novos hotéis, apartamentos residenciais, asilos, é uma área muito dinâmica nos Estados Unidos, o que se chamam assisted living, parques de diversões, cassinos, todo tipo de coisa que você pode imaginar, inclusive até obras de infraestrutura, mas a grande maioria dos projetos são destinados a empreendimentos imobiliários. É uma garantia do investidor ir lá, levar $500 mil, colocar no investimento e ter o Green Card para ele e a família? Não é uma garantia e não pode ser garantido. A lei, ela expressa com relação a isso, o espírito da lei é de convite a um estrangeiro a participar do mercado de capitais, do mercado de empreendimentos nos Estados Unidos, tanto direta quanto indiretamente. Portanto, a escolha do destino do seu investimento ela é fundamental. Existem centenas de alternativas em qualquer momento nos Estados Unidos para receber esse capital estrangeiro. A forma de seleção é que exige muita investigação, muita informação, muito esclarecimento e decisões muito bem feitas, não é? É uma parte importante de aconselhamento que nós prestamos justamente porque é necessário uma decisão bem informada. E quanto tempo leva esse processo? Hoje, esse processo é um pouco longo, porque a demanda tem sido muito grande, em especial por causa da demanda da China, de forma que criaram-se filas. Então, no momento em que se entra hoje com uma petição, depois de se escolher o investimento, a média é de 1 ano e meio para que o Green Card condicional seja emitido. Na verdade, o Green Card é o visto EB5 que leva ao Green Card, né? Então, a partir daí, a pessoa e a família, esqueci de dizer isso, esposa, esposo e filhos solteiros até 21 anos, podem entrar nos Estados Unidos como residentes permanentes. Tá? Então, 1 ano e meio, em média, a partir do início da entrada da petição. 2 anos depois, entra-se com uma nova petição para retirada das condições. Tá? Então, do ponto de vista imigratório, o investidor e a família têm a condição de residente permanente hoje, em média, em 1 ano e meio, e terão seu investimento, dependendo de qual destino do investimento, retornado, com juros ou não, dentro das condições de garantia ou não, num prazo, normalmente hoje, de 4 a 5 anos. E como é que você começou a trabalhar nesse segmento? Essa é uma boa pergunta. Uma das razões foi porque eu, pessoalmente, com a missão de expandir a nossa empresa nos Estados Unidos, há 2 anos e quase 3 anos atrás, comecei a investigar alternativas. E uma delas foi através de investimento e através do que se chama visto EB5, que é o que nós estamos conversando aqui. E não fiquei nem um pouco satisfeito, nem com a interlocução com os especialistas nessa área, nem com o processo de informação, nem com as alternativas de investimento que eu pude conhecer, nem com os recursos que eu podia usar para conhecer mais alternativas. Nada disso me agradou e eu decidi não seguir esse caminho, não fiz esse investimento, não obtive minha permanência nos Estados Unidos através desse canal, assim através de outros canais. E aí identificamos, como empresa consultora, uma oportunidade de criar um serviço de aconselhamento para futuros investidores imigrantes nos Estados Unidos. Essa atual crise econômica aqui no Brasil tem levado brasileiros a tentar o Green Card via esse processo lá nos Estados Unidos? Eu diria que tem levado a pensar em tentar, cada vez mais. Mas a demanda do Brasil, a quantidade de brasileiros que efetivamente utiliza esse canal hoje ainda é muito pequena. O Brasil ele fica atrás de países muito menores, uma população muito menor, e tem uma série de razões para isso, que talvez não valha a pena detalhar aqui, mas uma delas é justamente essa, quer dizer, é a não adequação do caminho, dos canais de informação e decisão para que os brasileiros sigam essa trajetória. Então, hoje é uma quantidade muito pequena, já maior do que há poucos anos atrás, mas ainda o potencial de crescimento dessa alternativa no Brasil é imenso.
E quais são as vantagens de se investir lá nos Estados Unidos, via essa ferramenta, comparado a outros países? Boa pergunta também. Os Estados Unidos, na nossa visão, têm o melhor programa de imigração por investimentos do mundo. Existem diversas formas de se imigrar para os Estados Unidos, temporária ou permanentemente, com investimentos ou não. Este programa em especial, ele tem a filosofia e foi criado, em primeiro lugar, para atrair capital estrangeiro para o país, capital produtivo, capital colocado em risco para a criação de novos negócios. Segundo, ele tem o objetivo de gerar empregos. E isso é muito importante. Quer dizer, você tem programas em diversos outros países que, além de ter valores maiores, não têm o objetivo de geração de empregos e apenas de atrair renda, atrair patrimônio para o país. Então, no nosso entendimento, o programa americano ele é fantástico, ele é muito flexível e ele permite que estrangeiros de qualquer lugar do mundo, sem restrição, possam entrar nos Estados Unidos pela via do capitalismo, pela via do mercado de capitais. Fernando, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Ducascope TV. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Luciane Miranda para a Ducascope TV.